Olá pessoal, eu sou Maria Helena e esse é o canal Minha Nossa Matemática. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de assuntos do quinto e do sexto ano. Então, se você é aluno de uma dessas séries ou ainda tem dificuldade nesses assuntos, se liga aqui nesse canal. Então, hoje nós vamos trabalhar a adição de números naturais. Para começar, nós vamos começar aqui com um exemplo. Nós temos aqui uma tabelinha e essa tabelinha representa a produção de roupas de uma determinada fábrica, certo? Então, nós vamos começar aqui com o exemplo. E o exemplo diz assim: para sabermos quantas calças foram confeccionadas no total nos meses de janeiro e fevereiro, fazemos uma adição. Então, nós queremos saber o total de peças que foi produzido em janeiro e o total de peças que foram produzidas em fevereiro, mais exatamente as calças, como diz aqui no exemplo. Então, nós temos aqui 73 calças produzidas em janeiro e 89 calças produzidas em fevereiro. Então, o que nós vamos fazer? Vamos juntar, somar. E essa é a ideia da adição, é juntar, acrescentar, somar, unir, né? Então, nós vamos pegar aqui o total de peças de janeiro, total de peças de fevereiro e somar, fazer essa soma. Aqui nós já temos 73 mais 89 igual a 162. E aqui nós vamos fazer na formazinha organizada, né? Lembrando que, como a gente viu lá no vídeo passado, o nosso sistema numeral, ele é formado por classes e cada classe dessa tem 3 ordens. Então, nós temos as unidades, as dezenas e as centenas. Então, sempre que nós formos montar uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, nós temos sempre que atentar para isso, de colocar os números sempre em ordem, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Se tem centena, centena abaixo de centena e assim sucessivamente. Aqui nós só temos a primeira e a segunda ordem, que é a unidade e a dezena, então nós organizamos uma abaixo da outra. Então vamos lá, 3 mais 9 dá 12. Então nós colocamos aqui a unidade do número 12, né? E levamos a dezena, que é o número 1, para a casa seguinte. Então, nós vamos aqui somar agora, né? 7 mais 8, 15. 15 mais 1 daqui, 16. 16. Então, nós temos aqui o número 162, certo? Agora, nós vamos ver aqui os termos da adição. Quais são os termos da adição? A adição ela é formada por parcelas, certo? Então, a cada par de parcelas juntas, nós temos o resultado ou a soma desse agrupamento dessas parcelas. Então, nós temos aqui 9 mais 5. 9 é uma parcela, 5 é outra parcela, e o resultado dessa soma dessas duas parcelas, nós chamamos de soma ou total. No caso aqui, 14. E aqui nós temos essa continha, um outro exemplo, feito agrupado, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Nesse outro exemplo, nós temos apenas as unidades, né? Unidade abaixo de unidade e dezena só temos uma. Então, aqui esse termo é uma parcela, esse termo é outra parcela, e o resultado que nós obtivermos aqui é a nossa soma ou total. Então, nós temos 2 mais 7, vai dar 9. O 1 aqui está sozinho, apenas a gente repete ele aqui. Então, deu 19. Então, esse 19 aqui é a nossa soma ou total. Então, esses são os nomes dos termos da adição: parcelas, soma ou total. Geralmente, nós temos mais de uma parcela, né? E agora nós vamos aqui ver as propriedades da adição. São 3 propriedades. A primeira é a propriedade comutativa da adição. Essa propriedade ela nos diz que a ordem das parcelas não altera a nossa soma.
certo? E como é que a gente sabe disso? A gente vê isso da seguinte forma. Nós temos aqui um exemplo. 73 mais 89 dá 162, como a gente viu lá no nosso exemplo anterior, né? Aqui são as calças produzidas em janeiro e aqui são as calças produzidas em fevereiro. Se nós invertermos aqui a ordem dessas parcelas, colocarmos 89 primeiro e 73 depois, nós vamos ter o mesmo resultado, certo? Então, a ordem que essas parcelas aqui são colocadas, elas não alteram o valor final da nossa soma. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar aqui 3 mais 5, dá igual a 8. Se eu trocar aqui 5 mais 3, vai dar 8 também. Então, essa é a propriedade comutativa da adição. A ordem que você coloca as parcelas não vai alterar a soma, certo? Não vai alterar o resultado da nossa adição. A segunda propriedade é o elemento neutro. O elemento neutro, ele se refere ao zero, certo? Se eu somar qualquer número com zero, sempre vai dar aquele número. Nós temos o exemplo aqui de 5 mais 0, ou 0 mais 5, que deu 5, certo? Então, se eu pegar qualquer número e somar com zero, vai dar o próprio número, certo? Por quê? Porque o zero aqui na adição, ele é um elemento neutro. Ele não significa nada. É como aquela história, um zero à esquerda, certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui um outro exemplo. 0 mais 8, 8. E nós temos aqui 12 com 0. 2 mais 0 vai dar 2. E 1 está sozinho, a gente repete. Então, observe que qualquer número que eu pegar e eu somar com 0, sempre vai dar o próprio número. Então, essa é a propriedade do elemento neutro. E quem é o elemento neutro? O zero, certo? Ele não altera em nada a nossa soma. E por último, nós temos a propriedade associativa. A propriedade associativa, ela sempre é usada quando nós temos mais de duas parcelas na soma, né? Na adição, aliás. Sempre que nós tivermos mais de duas parcelas na adição, nós podemos utilizar essa propriedade, que é a associativa. E nós observamos aqui, temos um exemplo aqui. 30 mais 3 mais 25. Se eu pegar aqui e somar 30 com 3, 33. Repito aqui o 25. Deu 58. Aqui nós temos o mesmo exemplo. 30 mais 3 mais 25. Só que aqui eu associei quem? 3 mais 25. E deixei o 30 sozinho. Repeti. Aqui eu associei 30 mais 3 e repeti o 25. Aqui eu associei 3 mais 25 e deixei o 30 sozinho. E nós vemos que o resultado é o mesmo. Então, vamos fazer aqui essa continha para ver se realmente dá 58. Vamos lá. 0 com 3 dá 3. 3 mais 5, 8. E 3 mais 2, 5. Então, 58. Então, nós observamos que tanto faz nós associarmos as duas primeiras como as duas últimas, ou se aqui tivessem 4, se nós associarmos os números do meio, sempre vai dar o mesmo resultado, certo? Então, essa propriedade associativa, ela também não vai alterar a nossa soma, certo? Ela é usada para fazer adições de números grandes, né? Quando tem mais de 2, 3 parcelas em diante, certo? Então, essas são as nossas 3 propriedades e essa é a nossa adição de números naturais, certo? Lembrando que nós estamos aqui trabalhando com números naturais, certo? Lá na frente nós vamos ver os números inteiros, os números negativos, enfim. Nesse momento nós estamos trabalhando com números naturais. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje, eu vou ficando por aqui. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu comentário com sugestão de assuntos,
com dúvidas e a gente vai respondendo nos próximos vídeos. E lembrando que tem vídeo todo dia aqui nesse canal, de segunda a sexta, tá? Tchau, valeu!